Não fique esperando que a igreja faça alguma coisa, não fique esperando que o seu vizinho faça alguma coisa, que o seu patrão faça alguma coisa. Faça você mesmo, faça alguma coisa em prol daqueles que necessitam. Lembrando que você de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Um dia você estará diante de Deus e tudo que você fizer em benefício das pessoas, lá estará guardado. E esta é uma obra que estará guardada diante de Deus. Nada destrói isso. É evidente que isso não será contado para a sua salvação, porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em que Jesus levou os nossos pecados sobre ele e ressuscitou. Não é pelas obras que nós fazemos, mas a salvação, ela também nos impulsiona, nos leva a ajudar as pessoas, a amar as pessoas. E lá no tribunal de Cristo, com certeza, o crente vai para lá, não para ser condenado, mas aquilo que ele tiver feito aqui terá um grande valor. E você receberá o seu galardão de acordo com as suas obras que você produziu aqui. A qualidade das obras, a quantidade das obras, o motivo das obras, tudo isso vai ser julgado lá no tribunal de Cristo. Então, construa alguma coisa lá em cima. Não fique só pensando aqui embaixo. Então, viva uma vida um pouco mais moderada. Deixe um pouco essas festas, o divertimento e ajude as pessoas necessitadas. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você deseja, diante de Deus, fazer agora uma promessa a Deus, uma aliança com Deus, um pacto com Deus, de que você daqui para frente vai ajudar mais aos necessitados, também você pode orar juntamente comigo. Vamos orar. Depois estaremos trazendo aí a agenda para onde nós estaremos e também o questionário da lição. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, poderosamente essas vidas que se chegam a Ti, arrependidas pelos seus pecados. Restaura, Senhor, essas vidas, abençoa, Senhor. Corta, Senhor, esse pecado que está arruinando essas vidas. E agora vem com a Tua semente preciosa, Senhor, colocando dentro de cada um deles o fruto do Espírito. Oh Deus, ajuda-os, que daqui para frente vivam para Ti, que vivam, Senhor, em comunhão contigo. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que se chegam a Ti, agora desejosos de ajudar os pobres, viram a necessidade de fazer isso, abençoa, Senhor, ajuda, faz-os prosperar cada dia mais, lembrando-se dos pobres, dos necessitados. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos meditando sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olha, nós estaremos aí dia 20 e 21/9 em Brasília, numa cruzada evangelística. Você vê aí o endereço. E depois da cruzada nós temos também na congregação ensino da Palavra de Deus, ministração de salvação, de curas, batismo do Espírito Santo, libertação, dons do Espírito Santo. Essa cruzada nós esperamos que Deus faça grandes milagres ali e salve muitas almas. Nos dias 27 e 28 desse mês de setembro ainda, nós estaremos em Paragominas, no Pará, no simpósio de EBD, na congregação Monte Hermon. Esteja conosco sábado à noite, domingo de manhã e à noite. Depois, no dia 5/10, estaremos em São João do Andirobal, no Maranhão. Depois, nos dias 17 a 19/10, nós estaremos em Novo Progresso, no Pará, no seminário de EBD, para superintendentes, professores, obreiros e interessados. Dia 26/10, nós estaremos aí na congregação Glória de Deus, em Imperatriz. 8 e 9/11, em Teresina, Piauí. 15 e 16/11, em Palmas. 23/11, em Sítio Novo, Tocantins. 30/11 a 5/12, estaremos em Arvalha, Minas Gerais. De 13 a 14/12 estaremos em Nossa Senhora das Dores, Sergipe. Nos dias 17 e 18 de janeiro estaremos novamente em Vila Velha, no Espírito Santo. Glória a Deus, esteja conosco em um desses eventos. Se você deseja nos convidar para estarmos aí em sua igreja, veja aí essas datas, você então marque alguma outra data que está aí disponível. Tem muitas datas ainda esse ano e para o ano que vem ainda só temos um evento marcado. Então, marque conosco, combine, estaremos aí com você
Lembrando que nós não cobramos nada, podemos estar aí na sua igreja ministrando a palavra de Deus, ministrando também os dons do Espírito Santo, curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, orando por dons e pregando a palavra de Deus, ganhando almas, também ensinando a palavra de Deus para a nossa edificação. Então convide-nos, estaremos aí. Deus abençoe a todos. Vamos agora então ao nosso questionário. Questionário da lição número 12, os pecados de omissão e de opressão. Responda conforme a revista da CPAD do terceiro trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema é Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Aqui nos vídeos nós trazemos apenas as respostas verdadeiras e as frases já completadas. Em nosso site, a partir de quarta-feira à noite, você encontra o questionário com as frases para serem completas e as respostas têm as verdadeiras e as falsas. Aqui então só as verdadeiras. Vamos então à primeira para completar dentro do texto áureo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Dentro da verdade prática, a segunda para completar, os pecados de omissão e opressão são tão repulsivos diante de Deus quanto as demais transgressões. Agora, dentro da parte 1, o pecado de omissão. Tiago 4,17. Pergunta número 3. Como é a realidade do pecado? Um dia o homem resolveu voluntariamente desobedecer a Deus. O pecado, então, tornou-se uma realidade fatal. A partir dessa atitude rebelde, todas as relações dos seres humanos entre si, com o Criador e com a criação, foram distorcidas. A humanidade e a criação sofrem e gemem como vítimas da vaidade humana. Não somos capazes de, por nós mesmos, vencermos o pecado. Em Jesus, toda essa grave realidade pode ser superada, pois o Pai enviou seu Filho para que morresse por nós e, assim, resgatasse-nos da miséria do pecado. Pergunta número 4. Como acontece o pecado de comissão? A partir da realidade do pecado, algumas formas de pecados podem ser verificadas nas Escrituras. Uma delas é o pecado da comissão, ou seja, realizar aquilo que é expressamente condenado por Deus. Os nossos pais, Adão e Eva, foram proibidos de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Ainda assim, dela comeram. Realizar conscientemente o que Deus de antemão condenou é um atentado à sua santidade e justiça. Pergunta número 5. Como acontece o pecado de omissão? Essa forma de transgredir as leis divinas muitas vezes é ignorada entre o povo de Deus. As consequências do seu julgamento não serão menores diante do Altíssimo. Não é apenas deixando de obedecer à lei expressa de Deus que incorremos em pecado, mas de igual modo, quando omitimos-nos de fazer o bem, pecamos contra Deus e a sua justiça. Agora, dentro da parte 2, o pecado de adquirir bens à custa da exploração alheia. Tiago 5, de 1 a 3. Pergunta número 6. Qual o julgamento divino sobre os comerciantes ricos? Não é a primeira vez que Tiago menciona os ricos em sua epístola. Aqui há uma particularidade. Enquanto nos outros textos, o meio-irmão do Senhor faz advertências ou denúncias contra os ricos, o 5º capítulo apresenta o juízo divino contra eles. Da forma em que o texto da epístola está construído, percebemos que não há indício algum de que a sentença divina é exclusiva para os que conhecem a Deus, deixando os ricos e ignorantes de fora do juízo divino. O alvo aqui são todos os ricos, crentes ou descrentes, que conduzem os seus negócios de maneira desonesta e opressora contra os menos favorecidos. Pergunta número 7. De que modo o mal virá? A Bíblia afirma que a confiança dos ricos está amparada nos bens que possuem. Não atentando para a brevidade da vida e a transitoriedade dos bens materiais, eles orgulham-se e confiam na quantidade de bens que possuem. Tiago diz que as riquezas dos ricos desonestos e arrogantes estão apodrecidas e as suas roupas comidas pela traça, isto é, brevemente elas se mostrarão ineficazes para garantir-lhes o futuro. Os ricos opressores terão uma triste surpresa em suas vidas. Pergunta número 8. Como é a corrosão das riquezas e o juízo divino? Complete. Jesus de Nazaré falou do mesmo assunto no Sermão da Montanha, ao advertir que não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
Sabemos que nos dias atuais, muitos ignoram essa demonstração do Senhor, dizendo que não é bem isso que ele quis dizer. Ora, então, do que se tratava o assunto do nosso Senhor, senão do perigo de se acumular bens neste mundo? A arrogância demonstrada pelo rico insensato revela esse desvario do nosso tempo. Olhando para os dois textos citados, tanto o de Mateus quanto o de Lucas, é impossível não atentarmos para essas duas perspectivas: a denúncia para o mal da riqueza e a revelação profética do juízo divino contra a confiança nela. Agora, dentro da parte 3, o escasso salário dos trabalhadores clama a Deus. Tiago 5, de 4 a 6. Pergunta número 9. Como é o clamor do salário dos trabalhadores diante de Deus? O Evangelho alcança pessoas de todos os tipos e classes sociais. Muitos que constituem a classe alta econômica de nossa nação têm crido em Cristo. Outros filhos do nosso meio têm emergido e alcançado altos patamares econômicos. De funcionários tornaram-se patrões, juízes, políticos, etc. É preciso advertir que a Bíblia tem conselhos divinos claros para a ética do homem cristão que se tornou rico ou do rico que se tornou cristão. Neste 4º versículo, com tons graves, o líder da igreja de Jerusalém levanta-se como um profeta veterotestamentário, bradando contra a justiça social. Tiago evoca a lei, isto é, utiliza a escritura do Primeiro Testamento para fundamentar a sua redação epistolar. O meio-irmão do Senhor adverte que o Todo-Poderoso certamente se levantará contra toda a sorte de opressão e injustiça. Pergunta número 10. Como a regalia dos ricos que não temem a Deus cessará? O versículo 5 lembra a denúncia proferida por Jesus em Lucas 16, 19 a 31, quando o Senhor fala acerca do mendigo Lázaro e do rico opressor. Uma vida regalada que não se importava com o futuro e com o próximo, vivendo festejos como se o fim nunca fosse chegar. Deleitando-se em suas riquezas, mal pensava o rico que entesourava para si juízos de Deus. Pergunta número 11. O pobre não resiste à opressão do rico. Qual a solução para este? Há severas condenações no Antigo Testamento contra a opressão dos menos favorecidos. O fato de essa advertência aparecer em um Novo Testamento indica a gravidade dessa atitude. Muitos podem se perguntar por que a Bíblia é tão dura quanto os ricos injustos. Uma vez que eles estão economicamente bem posicionados, o pobre ou o justo sucumbe à sua opressão, restando a eles apenas Deus para defendê-los. Assim, mesmo que o pecado de opressão continue sendo consumado, entendemos biblicamente que o Senhor dos Exércitos continua a ouvir o clamor dos pobres. Agora a conclusão, pergunta número 12, para completar. As advertências de Tiago são relevantes e oportunas para os nossos dias. Quanto engano tem sido cometido por ensinamentos deturpados em nome de uma suposta prosperidade? Tal teologia tem levado muitas pessoas a tornarem-se materialistas. Tiago nos exorta a demonstrarmos uma fé verdadeira, não apenas de palavras, mas principalmente em obras. De igual maneira, conforme a lição de hoje, o nosso desafio é vivermos um estilo de vida segundo o Evangelho, onde a simplicidade, a modéstia e o contentamento devem ser as suas marcas. Glória a Deus, aleluia.